aí, como é que tá? Você está no Condo Talks, Conversas que Transformam. Segunda temporada do Condo Talks, aqui no Condo Hub, a casa do síndico profissional. E eu quero agradecer aos nossos patrocinadores. Quero agradecer a Vedrano Individualização, Condo Prime, Eletromídia. Siga a Eletromídia Ponto no seu prédio, no seu Instagram, vai lá, clica Quero Tela, que você vai ser atendido de uma forma personalizada. Quero agradecer também a Prospecção 360 e o nosso novo patrocinador, o Instituto SOS Condomínios. Um abraço para a Dom Michelica, um abraço para a Larissa e toda a sua equipe. Bom, nessa segunda temporada do Condo Talks, eu estou recebendo pessoas, eu vou dizer assim, que são cirurgicamente importantes dentro das suas funções. Estamos aqui dentro do Condo Hub já há um tempo fazendo podcast e vocês sabem que a BBZ tem uma equipe fantástica, uma equipe muito grande. E hoje eu recebo aqui uma pessoa especial dentro da BBZ, a Cris do Carmo. Tudo bem? Tudo bom? É assim Obrigada. que a gente faz. Seja bem-vindo ao Condo Talks. Obrigada pelo convite, é uma honra. Aqui no Condo Talks a gente fala assim que não existe CNPJ forte com CPF fraco. Sim. Então, antes de eu conhecer a Cris, supervisora de atendimento, eu vou começar fazendo a pergunta da moeda do lado contrário. Quem é a Cris fora do cargo? Conta pra gente. A Cris fora do cargo. A Cris é mãe de uma menina de 22 anos, foi muito esperada. A Cris é casada. Como é que chama há ela? 26 anos. Gabriela. Gabriela, beijo pra você. Mãe da Gabi. Sou casada há 26 anos. Tô nessa área já há aproximadamente uns 30. Eu tô desde 95, 96 na área de condomínios. Caí por acaso. Comecei num condomínio, foi um condomínio residencial na época, mas de várias torres também parecia assim uma mini cidade. Uhum. Eram 5 torres, tinham aproximadamente quase 500 unidades ali também. Então comecei ali, fiquei 5 anos nesse condomínio e depois que eu fui para um outro empreendimento, que eu fui convidada para ir para uma outra empresa, era uma multinacional, que aí lá eu também fiquei 15 anos nessa empresa, trabalhei com condomínios comerciais, né? Mas eu fiquei curioso, você falou que caiu por acaso. Como é que foi isso? Porque na época eu tinha acabado de sair de uma empresa, trabalhava com informática, Nada a ver, né? nada a ver, nada a ver, estava fazendo faculdade na área de administração. Certo. E aí uma amiga minha falou que tinha uma outra amiga que trabalhava na administração interna desse condomínio e estava saindo, precisava colocar uma pessoa no lugar. E foi aí que ela me indicou para esse condomínio, fui, fiz a entrevista com o síndico, passei na entrevista e foi aí que eu entrei nessa área de condomínios. E você começou fazendo o que Eu especificamente? Eu comecei como assistente administrativo, né? Assistente de atendimento ali dentro do próprio condomínio. Então, era administração interna, então eu lidava com os funcionários internos, com toda a parte de RH, toda a parte de prestação de contas também, assessoria ao síndico, né? Então, eu fazia o processo antes de ir para uma administradora, Certo. né? Então, eu cuidava de toda a parte interna antes de mandar toda a documentação para a administradora e finalizar o processo de pasta de prestação de contas e tudo. Então, trabalhava no bastidor do condomínio. E aí você foi degrau por Sim, degrau. aí eu fui degrau por degrau. A gente sabe que nessa área de condomínios a gente tem assim uma vida praticamente com começo e meio e fim por conta de gestões de síndicos. Então, quando esse síndico saiu, automaticamente também assumiu uma nova gestão, geralmente sempre assume uma oposição. Aí eu saí desse condomínio, foi quando eu recebi uma proposta para trabalhar também numa multinacional que também era ligada a essa área de incorporação e administração de condomínios, só que aí comerciais. Aí não era BBZ ainda. Ainda não era BBZ. Tá. Tá, eu trabalhei 15 anos nessa empresa. Ela era voltada aqui mais para a área comercial de condomínios comerciais, de grandes escritórios, tipo Certo. Microsoft, Duke, Cisco, eram condomínios maiores, né? Com clientes maiores. Você ficou quanto tempo nela? 15 anos. 15 anos. 15 Como anos. que a BBZ entrou na sua vida? A BBZ entrou na minha vida quando eu saí dessa empresa. Eu saí dessa empresa depois de 15 anos
e um dos diretores que trabalhou comigo me chamou ainda para trabalhar numa outra administradora menor. E aí, nessa administradora menor, eu conheci um síndico que gostou muito do meu trabalho e me indicou para o Márcio. Ah, então você, quando saiu dessa outra empresa, você ainda não sabia que você ia entrar no Passei BBZ. 4 meses na outra, foi só uma passagem. E aí o Foi Márcio uma foi lá passagem para conhecer esse síndico que me trouxe, acabou me trazendo para cá. aí o Márcio comprou teu passe. Aí o Márcio me entrevistou, ele precisava de uma pessoa para a área de integração, para trabalhar com uma diretora de integração, de implantação, na verdade, né, de novos condomínios. Aí eu vim para cá para trabalhar com ela. Aí eu trabalhei acho que uns 3 anos com ela, 3 ou 4 anos com ela. E aí depois a gente desvinculou e eu comecei a ter minhas carteiras sozinha, com outro time, e tô onde eu tô hoje, Você como começou na BBZ supervisora. em que ano? Eu comecei na BBZ em 2015. E você sabe que antes de eu chamar você, eu dou uma estudada na pessoa, né? Vamos dar uma pausa aqui, a gente vai continuar, tá? Então é o seguinte. Você sabe que antes de chamar o convidado aqui, eu dou uma pesquisada, dou uma estudada. E é muito legal, ao invés da gente falar da gente, uma outra pessoa falar da gente, né? Eu conversei com uma fã sua, que eu não vou dizer o nome dela aqui para não gerar assim um ciúminho, sabe? Porque você tem muitos amigos, né? Ela Graças falou a que Deus. você trabalhou 15 anos com condomínios comerciais. Isso, Ela te 15 conhece bem, anos. então, pelo 15 jeito. conhece. E hoje você está no residencial, Estou no como residencial, supervisora de atendimento. supervisora de atendimento. Ela também falou que você tem, eu fiquei assim, é muita gente, 30 pessoas debaixo do seu guarda-chuva. Caramba, é um time e 30 tanto. pessoas entre gerentes, subgerentes e assistentes. Isso corresponde a mais de 150 condomínios, Aproximadamente isso. 40 mil famílias. Ou mais. Eu São costumo dizer condomínios que é como se grandes. você fosse prefeita de uma cidade, né? Ah, Porque tem cidade aqui no estado de São Paulo, por exemplo, com Piratininga, perto de Bauru, que tem 12 mil é, habitantes. Então, ou seja, é uma tamanha de uma responsabilidade, né? É, bem E aí eu complexo. quero te perguntar, eu aprendi, fiquei muito tempo no mundo corporativo, eu aprendi que uma empresa são pessoas, processos e produto, que é no caso de serviços. O que que é mais desafiador para você, lidar com processos, documento ou com pessoas? Pessoas. Pessoas. Lidar com pessoas, eu acho que é o nosso grande desafio diário. A gente nunca sabe o que a gente vai encontrar quando a gente sai de casa para ir para uma assembleia, por exemplo. Eu acho que nas assembleias é um grande desafio, mesmo porque as pessoas que estão ali, elas estão, muitas delas às vezes estão armadas, nem sempre é com a gente, mas a gente acaba apanhando também, acaba sendo muito questionado, por alguma atuação do síndico, por alguma atuação, às vezes, do jurídico, por algum problema com o vizinho dele, mas que as pessoas elas não sabem ainda nesse mundo de condomínio diferenciar onde começa e onde termina a responsabilidade de cada um nessa segmentação. Então, onde começa e termina a responsabilidade da administradora, onde começa, onde termina ali a responsabilidade do síndico, né? E assim por diante. Então, quando a gente vai para uma assembleia ou quando a gente faz uma reunião aberta com condôminos, a gente nunca sabe o que vai sair dali. Mas é uma coisa que a gente tem que manter é a calma. Porque a pessoa ela vem armada e o que aprendi muito nesses anos é ouvir mais e falar menos, né? Então a gente ouve, deixa a pessoa desabafar, falar, aí você Não vai. toma aquilo como Não toma pessoal. como pessoal, mas de forma alguma que você tomar como pessoal, você fica doente, né? No começo você aprendeu, claro, você se Claro, não, educou, mas no começo você eu me chegou a tomar eduquei. algumas coisas pro lado pessoal? Já muito, muito, muito. Eu acho que a experiência, né, a vivência nesse mundo corporativo me ensinou tudo isso. Eu acho que a maturidade emocional você alcança, você atinge com o tempo, Tá. né? Então, E errando também, né? sim, mas quantas vezes a gente não erra, Verdade. né? A gente aprende errando. Não é só fazer um Não, curso de não, gestão não é só emocional. fazer, não é só fazer, mesmo porque a gente tem um temperamento, a gente também tem aquela ânsia, né? Às vezes você quer dar uma resposta rápida, você atropela. Então, nesse tempo todo de experiência que eu aprendi, é o que eu falo para as minhas meninas, inclusive para o meu time, respira antes de escrever uma resposta. Respira antes de, ouve antes de você responder, né? Porque às vezes você pode dar uma resposta que não é aquela que a pessoa está esperando, ela vai se sentir mais ofendida ainda e você vai criar mais caos.
né? E pelo que eu estou vendo aqui, na verdade, você tem 3 públicos que você precisa lidar. Você tem na Assembleia os condôminos, você tem o síndico Sim, e você tem a sua equipe. muito. Esse aí, Dos 3, qual que é o mais complexo para você? gerenciamento da equipe e o gerenciamento de pessoas é mais complexo. Que gerencia ego também, né? Sim, exatamente. Morador, a gente com o tempo você já sabe lidar com ele, porque os E você não problemas vê eles ele não toda mudam. hora, todo E a dia. gente não vê ele todos os dias, né? E tem esse distanciamento. Mas a equipe é mais complicada. Você tem que monitorar essa equipe, você tem que manter essa equipe saudável, principalmente, né, psicologicamente, tentar atender e ouvi-la, né? Por quê? Porque ela vai expor isso lá fora. Sim. Então a gente tem que cuidar dela aqui dentro. A gente apanha muito lá fora, então a gente tem que tratar dela aqui dentro. E muitas das vezes é aquilo que você falou. Fora isso, ainda tem o ego, né? Todo mundo às vezes tem um problema, e às vezes se confunde, mistura as estações. Então é um desafio diário que a gente tem internamente. E muita gente fala que quando a gente chega em casa, a gente tem que deixar os problemas fora. E quando a gente chega na empresa, a gente tem que deixar os problemas de casa. É. Você acredita que isso é possível? Para ser sincera, é muito difícil. Eu também acho. Muito, muito difícil. Isso acompanha a gente, né? Mas a gente tem que é, tentar tratar o próximo como a gente gostaria de ser tratado. Sim. Então, quando eu chego em casa, que às vezes eu estou muito nervosa, que a gente teve aquele dia de cão, é óbvio, eu tento o máximo possível me controlar para eu não descontar nas pessoas que estão lá me esperando, às vezes com tanta saudade, né, querendo estar um pouco junto, porque a gente já passa tanto tempo longe, então a gente tem que fazer daqueles momentos bons momentos. E no serviço, também, as pessoas não têm culpa se eu estou vivendo uma má fase dentro da minha casa, ou uma fase no meu relacionamento, ou com a minha filha, se eu tenho algum problema. Isso realmente a gente tenta sempre distanciar. Às vezes é impossível, às vezes não consegue, às vezes você não consegue, às vezes você demonstra uma tristeza, às vezes você demonstra um pouco de nervoso, mas falar que a gente consegue separar 100% é impossível. Essa pessoa que também falou de você, ela disse que você trabalha bastante também. Inclusive, quando. O tempo trabalha muito, ela falou, ela trabalha muito. E antes de. Você tem uma surpresa aí, parece que você convidou uma pessoa também para participar aqui com a gente. Convidei. Antes dessa pessoa entrar, você chamar ela, eu queria que você me falasse assim, na sua visão, a BBZ quando você chegou e a BBZ hoje, você vivenciou um crescimento assim astronômico. Como é a BBZ hoje comparada ao que era antes? Em aspecto de ambiente, de demanda, de crescimento, de tecnologia, como você vê hoje? Você podendo ver esse crescimento, está vivendo isso? Eu confesso que para mim é um orgulho ver onde a BBZ está hoje e onde nós começamos. Quando eu comecei a BBZ há uns 15, uns 11 anos atrás, praticamente, a BBZ ela ali na Alameda Franca era um andar pequeno, tinham pouquíssimas pessoas e de repente ver onde nós chegamos, onde nós estamos. Nós crescemos em tecnologia, nós crescemos muito em mão de obra, nós crescemos em conhecimento. Ver o que a BBZ está se transformando é uma honra, ainda mais sabendo que eu também fiz parte desse crescimento, né? Com o meu trabalho, com a minha dedicação, eu acho que com todos os meus colegas também que participaram dessa fase. Essa pessoa que eu convidei também participou desse crescimento aí, acho que talvez tenha entrado na empresa até um pouquinho antes que eu. Então, eu tenho certeza que ele também deve sentir o mesmo orgulho que eu de estar onde a gente está e acompanhar todo esse crescimento. Então, para mim é extremamente honroso. Que legal. Me Vamos sinto muito chamar ele? orgulhosa. Vamos, claro. Você chame, por favor. Chamar meu amigo Denis, Vem cá, Ben. meu Senta do lado de cá parceiro, aqui, tudo bem? Seja bem-vindo. Senta ali, ó. perito em outro Isso. segmento de condomínio. Olá. Perito, olha que responsabilidade. Ela está falando aqui, ó, perito no segmento de condomínio. Antes da eu fazer uma pergunta para E você outro dois, segmento de condomínios. Vamos lá. eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para ela no início. Quem é o Denis por trás do cargo? Primeiro eu quero saber o CPF. Quem é você? Lembra do Globo Repórter? O que come? Onde vive? Como Onde vive, vive? de Fala onde um pouco de veio. você. Bem, obrigado aí pelo convite, Cris, para me deixar envergonhado. Eu não sou uma pessoa vergonhosa Aham. no CPF, né? Sim. Eu sou bem expansiva,
Mas eu, na verdade, meu CPF se mistura um pouco com o CNPJ, porque eu sou fora, sou dentro Aham. também, eu tenho essa mistura. Mas só, não sei o que exatamente, deixa eu ver, eu sou um cara super alegre, sou um cara super disponível, sou um cara super amigo, gosto de farra, uma farrazinha, né? Não Você é bebo, paulistano sou mesmo ou de interior? paulistano, Casado, solteiro? paulistano. É melhor a gente não entrar nesse tema. É aí que fica Recentemente, interessante. recentemente separado, 4 Aham. meses. Tem filho já? Vivendo uma nova vida, não tenho filhos. E é isso. BBZ, quanto tempo de BBZ? Fiz ontem 11 anos. 11 anos. Olha, 11 anos de aqui bebê. tem gente que chegou agora não, pessoal. Aqui é só titã, hein? 11 anos de bebê. Tenho uma Aham. carreira de condomínio de 24 anos. Tá. E Tô a nessa área. diferença, a pergunta que eu ia fazer é essa. Qual a diferença do seu trabalho pro trabalho do Denis? Diferença é o que eu tô acompanhando e eu vi ela falar que lidar com pessoas é igual, né? Tanto do residencial como Pessoas do são pessoas. comercial. O que diferencia é que a gente lida com um público diferente, a gente lida com usuários e não com moradores. Então, Certo? a distância ali é boa nesse sentido. E a gente brincava sobre os 4 Cs, né? No Uhum. condomínio, que é cano, cachorro, carro e criança. E a Gostei. gente Tô anotando. a gente no carro, por exemplo, nos condomínios comerciais, são todos garagens terceirizadas. Certo. Então a gente não enfrenta o problema de sorteio de vagas, por exemplo, Nossa, que, que é um que é caos. um caos que o residencial enfrenta. Criança, a gente não tem problema com criança bagunçando, etc., como acontece no residencial. Cano, existe problema de cano, mas acho que também não tanto quanto existe no Não. residencial, essa coisa de vazamento entre unidades. E cachorro, né? Que é também. Se bem que a gente recentemente tem enfrentado uma solicitação de acesso de animal dentro de condomínio. É uma coisa recente que a gente está trabalhando, inclusive, em cima disso agora. Mas esse eu posso dizer que são os 4 pontos fundamentais aí que dá essa diferenciada, né, entre os residenciais e os Bom, a comerciais. Cris, ela tem 30 pessoas debaixo da gerência dela e você, Eu tenho 6 pessoas. 6 pessoas. Beleza. É que o nosso núcleo, o que eu posso dizer para vocês é que assim, a entrada de comercial dentro de uma administradora, ela é bem menor do que o residencial. Sim. A gente tem um dash muito abaixo daquilo que o residencial tem. Então a gente recebe menos cliente, mas os clientes também permanecem. A saída Sim. também é na A mesma rotatividade é proporção. menor. É menor. Porque os síndicos eles acabam envelhecendo dentro daquela função nos condomínios comerciais. Não existe muito conflitos de interesses dentro do Não comercial. tem tanta troca no Não Não. tem tanta comercial de síndico troca. como no residencial. É, É muito exatamente. É difícil. muito E difícil. automaticamente, se tá tudo bem, eles acabam não trocando de administradora também. Então a gente acaba não tendo um número positivo que nem tem o residencial. Então a gente tem menos gerentes, menos condomínios, e daí a gente consegue se adequar nos gerentes que a gente tem. Cris, você já teve no comercial também, na Eu parte de trabalhei, comercial. trabalhei 15 anos com Uhum. condomínios comerciais, não na BBZ, numa outra empresa. Tá. Era completamente diferente até do que aqui. E também a mesma coisa. Lá, por incrível que pareça, os síndicos tinham que ser os proprietários. Então lá só tinham dois proprietários praticamente. Tinha na época a Bolsa de Imóveis, que representava uma torre, e a FUNCEF, que era uma fundação da Caixa Econômica lá, que representava outra torre. Então, eles se dividiam. Uma hora a gestão era de um, outra hora a gestão era de outro. Você vê que até isso é diferente, né? Então, as assembleias também eram poucas coisas, já eu praticamente tudo definido. Uma assembleia tinha uns 6, 7 participantes, às vezes os locatários, algum locatário descia que era para reclamar, às vezes, de um pico de energia, tipo uma Microsoft, uma Cisco, que isso interferia muito no dia a dia deles, mas era pouca coisa, não é o que a gente tem hoje dentro da BBZ. Era um Entendi. outro segmento, né? Então tem essa Então, diferença. se eu estou entendendo aqui, o comercial a demanda é um pouco menor, É, mas a pressão de Diria. É resultado é que igual. é, eu entendo que o perfil do síndico de comercial, ele é geralmente advogados, renomados, dono de multinacional. sim, A gente tem esse tipo de público diferente para a sindicância, por exemplo. Se eu colocar assim dentro de todos os meus condomínios, eu tenho mais síndicos condôminos do que profissionais. Então a gente esbarra nisso, que são síndicos que trabalham, que são donos de multinacional, de grandes empresas.
e é uma Ou exigência bem seja, a diferenciada. comunicação, o nível de diálogo É já diferente. dá uma subidinha na É régua. diferente. Diferente, completamente E é eu- mais difícil ou é mais fácil? Você já teve do lado Eu de cá? acredito que a gente, na verdade, lidar com esse tipo de síndico uma vez por ano, talvez. Aham. E no Diariamente. residencial já é mais Mas diário. por outro lado, esse síndico que ele é Ele mais vai exigir uma mais. patente maior, o nível de ego dele é muito mais alto, não é? Ou não? Eu acho que o nível de exigência é um Exigência pouco maior. maior, Sabe né? por quê? Eu vou te falar. Porque esse síndico, ele está brigando, né? Representando ali uma massa de investidores. E Exato. esses investidores têm locações. Ele locou aqueles espaços dele. Então, ele vai brigar pelo maior gerenciamento, uma melhor melhor manutenção, melhor para tudo no condomínio para atender a exigência do público dele. Eu estou falando porque era o que eu enfrentava quando eu fazia a gestão do comercial. Era essa a exigência. E esses clientes, eles têm a patente maior. Então, por exemplo, no meu caso, a gente tinha consulado do Canadá como inquilino. Poxa. Imagine a exigência. A gente tinha um Hotel Hilton como inquilino Não, ali e no outra, a momento. exigência não é só no trabalho. Não. Você também, culturalmente, você tem que se obrigar a evoluir. Exatamente, exatamente. Exatamente. Sabe? Então você tinha uma Microsoft, então o nível realmente ele sobe uma régua e as exigências também são diferentes. É um Ah. pico de energia num condomínio residencial, você trata de uma forma, num Você não condomínio pode ficar sem. comercial é a morte, É a morte, exatamente. Entendi agora. entendeu? Então você tem que fazer ali as manutenções na toda a parte de elétrica. É bem complexo, é bem complexo. Outra pergunta. Vamos supor, quem começa lidando com comercial e migra para o residencial é mais fácil do que quem começa no residencial e migra para o comercial? No caso do profissional, vocês, no caso. É que eu vim do residencial, né? Eu conheço bem o residencial Eu também. eu vim do comercial. A gente Olha, fez, cara. a gente fez a Olha só, a gente paralelo. fez inverso. A gente Eu nem estou contando os 5 anos que eu fiquei no residencial, que foi início de tudo. Mas esses 15 anos que eu passei no comercial e depois eu vim para o residencial, eu senti uma diferença O muito baque é grande. grande, né, Cris? Tudo, até cultural. Porque eu vim de uma multinacional, cheia de processo, cheia de regra, para uma área que era nova ali, na verdade, né? Sim. Eu cresci junto com a BBZ. Então a gente cresceu, às vezes até escrevendo alguns processos internos, né? Mas que também serviu de de uma escola de aprendizado, Sim. né? Entendi. Então, valeu. É muita coisa que a gente aprende ali no dia a dia. Se eu falar que eu tive uma dificuldade, a gente estranha muita coisa. Mas a adaptação para mim foi fácil, não tive Aí a tanta gente pegou um diferença. período de troca também de sistema. Lembra que a gente Muito, usava um muito, sistema e muito. mudaram automaticamente, né? É que não pode falar nome, não vou falar Aham. marca aqui, mas daí a gente sofreu no comecinho, né, Cris? Imagine quando vocês começaram, 15 anos, 11 anos, as coisas eram bem mais manuais, né? Sim. Hoje você tem tudo. Não, a gente é da época do carimbo para provar conta. Hoje o cara prova conta No WhatsApp. no WhatsApp. Aham. Então só A gente isso aí já carimbava a rendeu. conta, tinha que passar, era Carimbava. físico. Ainda a gente pegou muita época de nota fiscal de talonário, né? As notas fiscais vinham do condomínio, chegava aqui, passava pelo atendimento, carimbava, codificava a conta contábil. A gente tinha que vistar, que era a nossa autorização, Sim. e tinha que ter o visto do síndico também para depois subir para pagamento. Hoje, sai do condomínio direto para um sistema que chega aqui para a gente, faz a parte tributária e o síndico aprova. Agora eu tenho uma pergunta. Aprova pelo celular. Agora eu tenho uma pergunta de comportamental para vocês. Antigamente, eu sou da época antiga. Sou das antigas. Antigamente, não existia essa tecnologia que tem hoje. E o calor humano era muito maior. A gente visitava mais o cliente, a gente tinha mais reuniões presenciais, não tinha nada de online, essas coisas que tem Sim. hoje. E com a tecnologia, ela afastou a gente um pouco do cara a cara com o cliente. Era mais fácil lidar com as pessoas naquela época, sem a tecnologia, que você tinha que encontrar mais, ou hoje, pelo fato de ser muita coisa remota,
também, ou é mais difícil agora? Eu acho que não foi nem a tecnologia, né, que aconteceu, foi a pandemia. Era isso que eu ia falar. Foi a pandemia que afastou as A pessoas. grande dificuldade que eu enxergo hoje, o que mudou, o que para mim foi o marco, eu acho que é isso que o Denis também deve concordar, foi a pandemia. A pandemia, esses 2 anos que nós tivemos de isolamento, foi um divisor de águas. A gente tem a gestão de condomínio antes da pandemia, Exato. que era esse face-to-face, era uma coisa agradável, a gente ia lá, fazia visita, tal, fazia uma reunião, era mais Você tranquilo. saía muito mais. Sim, e depois veio a pandemia, que foi um período que a BBZ cresceu bastante, a gente evoluiu bastante, graças a Deus, mas foi um grande período de isolamento. E nessa de isolamento, as pessoas que ficaram em casa, né, elas começaram a olhar mais para dentro da sua casa. E começaram a olhar mais para o condomínio. Começaram E a participar começaram mais, né? começaram a ser muito mais participativos. Entendi. Exato. Muitas vezes até sem o conhecimento necessário de gestão de condomínio. Então, isso trouxe muita, muita mudança para a gente. Então, assim, hoje, um condomínio, ele dá muito mais trabalho do que dava antes. É. Hoje a gente tem um público muito mais exigente do que a gente tinha antes. Antigamente o conselho, ele participava, pouco falava, assinava uma pasta, tirava uma dúvida ou outra e pronto. Hoje não, hoje o conselho ele é participativo, colaborativo e o síndico só faz o conselho aprovar. Entendi. Assinar, entendeu? Tudo, tem SLA para síndico, tem SLA para administradora. Então hoje as exigências, formato de gestão está muito diferente. Meu colega aqui pode complementar o que eu estou falando. Sim. Mudou muito. Eu acho que mudou muito a questão do síndico, que o síndico profissional ele fez um boom também, né? Também. Do que não existia da sindicância profissional. Antes era mais aquele senhorzinho que era Sim, aposentado, que fazia. Hoje aliou, isso é bom por um lado, porque aliou a sindicância profissional com a tecnologia, que muitos síndicos antigos não conseguiram acompanhar essa mudança, né, essa evolução. Mas eu diria que as pessoas começaram a problematizar mais as coisas depois da pandemia, em Sim. ficar isoladas, daí conseguiram pensar um pouco mais, talvez por causa do tempo que dispunha ali, e começaram a participar mais. Eu acho que o boom mesmo veio depois da pandemia. A pandemia, e daí afastou nesse sentido, porque daí a gente começou, por exigência governamental, a fazer assembleias virtuais, etc. Mas diria que está voltando um pouco às presenciais, né? Eu acho Bastante. que a gente está voltando nesse ritmo de presencial também. Acho que as pessoas sentiram tanta falta dessa aproximação que muita gente exige a presença, as assembleias ali Uhum. todo mundo. Você imagina uma assembleia de vaga de garagem num prédio aí de 400 unidades, como que é uma loucura, né, Cris? Nossa, é terrível. É que hoje a gente automatizou muita coisa, né? Mas antes Era no era bingo. bingo. Você sorteava a unidade, tinha uma Exato. planta enorme em cima da E mesa, e a escolher. pessoa ia lá 5 minutos para escolher a vaga dela. Cara, Imagine, Sim. condomínio de 400 unidades. Você começava às quanto 7, tempo terminava demorava essa 1 hora da reunião? manhã. É. Eu tinha prédios com várias torres que faziam uma por dia na É. semana. Sério. Sim, daí tinha que ir todos os dias para assembleia Eu para fazer eu ainda estratégia. tenho um condomínio, Eu chegava em casa, então, um de condomínio madrugada. aqui na Raposo, enorme, são 6 torres, que a gente faz uma assembleia por torre para escolha de vaga. E é assim, é bem. Bom, falamos sobre vocês, a vida de vocês, como vocês chegaram no mercado, falamos sobre a diferença do comercial para o residencial. Agora eu quero entrar na parte interna da equipe de vocês. Eu quero fazer uma pergunta sobre gerações. Você tem 30 pessoas hoje na sua equipe, né? Você tem 6. Acredito que a faixa etária de idade varia muito. Varia. É. Minha equipe varia. A minha pergunta é: essa nova geração que está chegando agora, essa garotada que é ligada à high-tech, ligada na tecnologia, e a Imediatista. gente que foi criado já num, num formato de mais militar, aquela coisa mais de regra, como que é trabalhar, é misturado, né, as idades. Vocês Sim. sabem como que é trabalhar com o jovem de hoje, totalmente diferente daquilo que a gente aprendeu lá atrás. Não que está errado, mas é diferente. Algumas eles são já muito mais imediatistas, como você disse, com relação à hierarquia. Não é que não respeita, respeita, mas já é uma visão já mais diferente. Não tem muitos assim, às vezes muda rápido de trabalho.
Você quer que as coisas aconteçam do dia para a noite? Como que é É, trabalhar? Eu queria que você falasse depois você. eles entram hoje como assistente, daqui 6 meses quer ser CEO da empresa, É isso né? que eu estava querendo Então, dizer. essa é a urgência deles, é esse crescimento. Não é fácil, a geração nova de hoje. Eu sei porque eu tenho uma em casa também, Qual que é a e idade dela? a minha tem 22. 22. 22. Então, assim, a gente procura ensinar o comprometimento, o respeito, tudo isso. É o que eu tento ensinar para mim dentro de casa. Graças a Deus, eu não tenho problema com isso com ela. Ficou trabalhando numa empresa aí durante 5 anos, não tive nenhum dissabor em relação a isso. Mas é o imediatismo que eles têm, que eles sentem a necessidade. Hoje a minha equipe era muito mista, então a gente mistura uma pessoa mais velha com uma mais Mais ou menos nova. quantos novinhos tem desses 30 aqui? Ai, desses 30, uns 15, quase 15, metade. metade. Quase metade. Tem Mais quarentão? Tem, Cinquentão igual eu? Tem também? tem, É bom essa mistura, não é, tem, Cris? tem. É boa. Você sabe que às vezes a gente tenta misturar um mais novo com o mais velho, o Denis acho que deve até ficar louco, que lá no meu núcleo a gente tem uma rotatividade ali grande, porque às vezes eu tento encaixar cada um na sua pecinha ali, né? Para poder deslanchar. Mas é um desafio diário. É um desafio diário. Que esse mais novo, que a gente exige dele muito, é o comprometimento com horário, é o comprometimento de entrega, E às vezes não é tão né? comprometido com o horário, mas entrega resultado, Mas né? entrega resultado. E aí você fala, putz, como é Ele que eu vou? sempre tem uma solução para uma tarefa chata, sabe? Se você quer saber, se dá uma tarefinha chata para ele, vai arrumar uma solução para você. Uma solução tecnológica. Eles são muito E o disso, mais né? antigão, rígido no horário e tudo, mas às vezes não quer dizer E às também vezes você que tem que chamar esse mais velho e falar assim: calma, tenha paciência. Vamos ver a entrega. A entrega está sendo boa, tá? Porque a gente não vai achar ninguém perfeito. você deve escutar muito isso dos mais antigos. Na minha época não fazia isso não, né? Muito, muito, Na minha época eu não muito, chegava muito. nisso, não fazia, Muito. chegava nisso, eu não respondia assim do jeito. Mas eles são muito irreverentes, a São, garotada hoje, são, né? são. Não quer Eles. dizer desrespeitoso, mas é Não, que é não, diferente. eu não vou falar nada de desrespeito porque eu não tenho isso lá Aham. no time. É só essa urgência mesmo das coisas acontecerem, às vezes dá uma atropelada nas coisas. Aí você tem que chamar e falar assim, epa, vem aqui, calma, não é assim. A gente tem etapas a seguir, né? As coisas funcionam assim, 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 assado. Explicar realmente como funciona, né? Aham. E quantos supervisores tem hoje na BBZ? Na BBZ nós somos em 6, né, Dele? Sete. 7, 7, Tá. 7 Uhum. supervisores. Começamos acho que com 4. Aham. Há 3 anos atrás, foi quando a gente nasceu essa divisão Porque de o seu supervisores. engloba 150 condomínios, então, no geral, quantos condomínios? Assim, cada um é responsável por um número X Por de um número condomínios. X Legal. de condomínios. Não tem Tá, uma quantidade específica tá, para não é cada específico. supervisor. Porque às vezes eu tenho um número X de gerente, outros têm uma a Ah, mais, entendi. né? Eu tenho condomínios que é posto avançado, que é onde a gente contrata o gerente e coloca dentro do condomínio. Então, também é uma outra modalidade, Legal. né? Então, tem. E você, Denis, como é que é a sua Quando experiência? virem de novo, vai falar que a gente o corporate tem sorte, né? Porque eu tenho sorte, eu tenho um grupo coeso também. Acho que a mais nova de lá, a Rai, que tem 27, se eu não me engano. E daí depois vem para 30, 32. Mas o que eu consigo visualizar é que eu acho que essa garotada que veio agora, essa geração nova, como a Cris falou, é imediatista. Não acontece alguma coisa, eles vão e saem. Eles não esperam, não tem essa pressa, essa urgência, e a gente vivencia isso, tanto que a gente tem rotatividade dessa galera nova, né? Sim, Desse pessoal novo, essa cargo de assistente que a gente traz, vira e mexe, a gente tá buscando, a gente entra supervisor, a gente pergunta, tem alguém disponível? Quem que tá disponível? Tem algum currículo? Porque tem uma rotatividade muito grande. Porque eles não param, eles querem, se receber uma proposta ali, já vai, já pula, não querem permanecer. e a E nossa área é dinâmica, a né, Denis? Tem isso, é dinâmica. muita pressão. Eu acho que Eu a galera, Cobrança, imagino. a galera nova não aguenta o tranco que a é, gente aguenta, né? essa Que a gente que pressão tá há toda que a muitos gente tem. anos nessa área, eu tô há 24 anos na área, bastante coisa. Eu carrego um infarto por causa da área. Aham. É verdade, 2 anos atrás, carreguei um infarto. Aí, por causa, Infartou. Deu PT. dei PT ali por um minuto, quase fui. Falaram, não, vai lá mais um pouquinho que você vai cuidar, você tem que cuidar mais um pouco de condomínio. Acabei de fazer uma masterclass sobre gestão emocional, segunda-feira agora.
E eu estava falando, tinha síndicos e empresários, e eu estava falando que o mercado condominial é o mercado que mais adoece gestores. Porque se você não tiver uma boa cabeça, Tanto que eles para você ter implantaram ideia, agora aquele NR1, né? Para É. poder Sim, falar estamos sobre doença. implantando, eu exatamente. estava numa assembleia semana passada, aí o cara estava falando alguma coisa, reclamando até inclusive de um procedimento do PBZ, ele pediu o microfone, eu fui dar o microfone, ele sorriu para mim, eu sorri para ele, né? Tá aqui. Ele falou assim, mas você tá rindo do quê? O que eu tô falando é coisa séria. Nossa, Não é pra você estava rir sendo cordial com ele. desse jeito. Eu fiquei assim, gente, é isso mesmo que eu tô ouvindo? Eu Assustou, falei né? assim, Tipo, não, senhora, eu só estou sendo educada com o senhor, tô retribuindo o retribuindo o seu sorriso. sorriso. Não é pra você rir, não. Eu falei assim, ok. Não, já Então, estava assim, com a espada, se vo- tinha puxado a se eu espada já. entrar na mesma frequência da galera que tá ali, você adoece. Você agride também, você perde a razão. Porque a gente, como prestador de serviço, é pouca coisa que faz a gente perder a razão Sim. para o cliente, entendeu? Vai falar assim, mas você é prestador de serviço, é o que a gente mais ouve, né? Então a pessoa trata você, mas você tá rindo do quê? Eu falei assim, não, se eu tô sendo educada, eu tô retribuindo seu sorriso. Uma coisa básica, eu fui entregar o microfone para ele, mas você tá rindo do quê? Eu falei assim, nossa, então tá bom, né? As pessoas estão intolerantes. E eu Então, estava falando muito exatamente sobre isso. intolerantes, essa intolerância tá difícil. Fazer gestão emocional é você entender que eu não controlo o seu comportamento. Eu só Exato. consigo controlar o meu. Tudo bem, eu controlo o meu, mas quando você vem querer jogar o seu lixo emocional em mim, eu tenho que me preparar para eu não deixar esse lixo entrar dentro de mim. Porque se ele entrar dentro de mim, eu vou me desregular, aí eu vou revidar. E eu acho que esse é o maior desafio, né? É o que a gente mais enfrenta. Eu aprendi isso às duras penas, mas aprendi com o que aconteceu comigo que eu não absorvo. Eu abstraio. É o que eu falo para os meus gerentes Tem uma hoje. técnica, como você faz? Eu paro, penso assim, ó, o problema ele pode ser resolvido, existe solução, aquilo que a gente brinca, nossos antigos falam, só não tem solução para a morte, mas existem soluções. Então, nada como um dia após o outro, a gente vai resolver, vai dar certo. Eu já falo para o meu time assim, põe na cabeça de vocês o seguinte, o problema não é de vocês. Quem Sim. tem um problema são eles e a gente está aqui para ajudar a resolver. Exato. Se é um problema administrativo que você foi causado aqui, o problema é da empresa, também não é seu. A gente está aqui com uma ferramenta de solução. Então, não absorva. E outra, você também tem que gerenciar a tua equipe para eles Muito. não levarem para o lado Exato, pessoal por e isso levar que eu tô aquilo para falando. casa, né? Exatamente, é isso que a gente Para tá não falando. espanar. Quantas e quantas vezes eu já não entendi gerente a 1h da manhã, meia-noite e meia, É o trabalho de chorando, psicólogo que você acaba chorando fazendo. que a assembleia foi uma derrota e que foi acusado. Ah, isso aqui não é para mim, vou sair Não, da empresa, não dá exatamente. certo. Várias vezes, várias vezes. A gente também é psicólogo. É Denis sabe disso. psicólogo. Não, e não só dos nossos funcionários, de cliente também. Cliente. Que às vezes liga cliente para desabafar. É. A Só gente quer recebe falar. esse tipo de ligação. Que nem a Cris falou, e daí a gente deixa falar, ouve, e daí a pessoa desabafa. Tem ligações que duram meia hora, 1 hora. A gente tem bastante cliente assim também. Tem gente que liga para Deus. brigar com você, vira seu amigo, é porque você ouviu, que você deu aquela atenção que a pessoa queria. A gente vivencia. Porque assim, as pessoas elas também andam muito solitárias, né? Sim. Então, às vezes ela liga para falar, para reclamar, e se você der um pouco mais de atenção, era Não, outro dia, aconteceu ontem. Eu fui no supermercado ontem comprar um negócio. Na hora que eu tô passando no caixa, a menina cobrou e tal. Eu olhei para ela e falei assim: Ô Sandra, boa noite, obrigado. Ela falou assim: Você falou meu nome? Eu falei: Sim, tá escrito aí no seu crachá. É. Ela falou: Nossa, é que as pessoas não costumam falar isso para mim. Eu falei: Mas não eu costumam agradecer. aquilo ali, você fazer o que é normal para as pessoas já é um plus, porque ela fala: Mano, você me chamou pelo nome. É, Aí eu fiquei assim, eu fiquei pensando, eu falei, antigamente era o contrário, né? é. Hoje, você chamar uma pessoa pelo nome é uma coisa assim fora da curva. Antigamente era obrigação a gente fazer isso com todo mundo. Então as pessoas estão muito carentes, muito Sim, solitárias. bastante, né? bastante. E eu estava falando nessa Masterclass que a cada 4 segundos uma pessoa pensa em suicídio e a cada 40 segundos uma pessoa se mata no Sim. mundo. E quando eu vi a informação que Diz que a tendência é piorar. É. Né? E quando eu vi a informação que o mercado condominial é o que mais adoece gestores, eu fiquei imaginando, né? Como esse mercado precisa dessas ferramentas de autoconhecimento, ferramentas de gestão emocional. É por isso que a gente está criando o hábito de fazer workshops, palestras, masterclass, e tem sido muito bom.
Sim, Agora, antes da gente finalizar, falamos de várias coisas, hein? pois é. Falamos de Fluiu. muitas coisas. Tem bastante conteúdo. Eu, como trabalhei no corporativo muitos anos, eu sempre gostei de gerenciar pessoas e treinar pessoas. Eu queria que você olhasse para aquela câmera e você desse um recado para a sua equipe, porque eu vou disponibilizar esse episódio para você divulgar para a sua equipe, você também para a sua, e que você olhasse para aquela câmera e falasse alguma coisa do seu coração para a sua equipe. Isso aqui vai virar um corte e vai ser mandado para eles. Ah, legal. Bom, eu agradeço muito a minha equipe, porque sem ela eu não estaria até aqui hoje, participando desse podcast. A gente não faz nada sozinho, por isso que a gente é uma equipe, é o que eu sempre ensino para todos eles, que a gente trabalha em equipe, a gente se ajuda, e quando a gente faz, né, essa ajuda, tudo em grupo, os problemas eles ficam até um pouco mais leves, porque a gente compartilha os problemas um com o outro, a gente divide aquela dificuldade e a gente consegue vencer todos os desafios que a gente tem enfrentado, né? Então, eu quero dar os parabéns para eles, falarem que eles são extremamente guerreiros por estarem aí firmes e fortes nesse desafio diário comigo. Muito bem, vai lá, Denis, aquela câmera. Sou eu. Obrigado aí pelo convite. E time, é o que eu sempre falo, acho que a gente tem uma ligação boa, uma união boa, e se a gente fizer aquilo com amor, né, eu acho que o trabalho também, a gente precisa, acima de tudo, amar o que a gente faz, porque senão não dá certo, e eu sei que essa equipe, ela ama o que faz, por isso que a gente consegue trazer bons resultados, e contem comigo sempre, estarei sempre à disposição e fazendo o melhor para a equipe sempre, e pela empresa. Muito bom. Eu estava numa expectativa de entrevistar vocês da BBZ, porque a gente já está aqui fazendo podcast já tem um tempo, né? E quando o Hub, tudo, a casa do síndico profissional, aí eu vejo uma galera passa daqui pro lado de lá, fecha a porta. Aí movimentação. E eu fico sempre me perguntando como será que é, né? Porque são coisas distintas. Quando o Hub é uma coisa, a BBZ é outra diferente. coisa. Mas eu vejo a movimentação, eu vejo o Márcio para lá e para cá, os gestores. Sexta-feiras vocês têm uma vez por mês um evento aqui, né? Sexta Inteligente. Sexta Inteligente. Eu vejo lotada a galera, todo mundo na É vibração. um dia de aprendizado. E eu pra falo, gente. caramba, eu preciso conhecer como funciona esse ecossistema de vocês. E vocês são os primeiros que eu estou entrevistando. Nossa, privilégio, Semana que vem eu obrigado. vou entrevistar o Márcio. Olha, Olha que responsa. Estamos antes do Márcio. arrasamos, Você hein? chegaram primeiro que ele. E eu vou chegar já com um case já. Falar, ó, entrevistei a Cris e o Denis e primeiro eu precisava ter uma noção, Como que é esse mundo? né? E é muito legal, por exemplo, quando eu vou na casa de alguém e a pessoa fala assim, eu conheci teu filho é educado, teu filho gosta do pai, da mãe, da casa onde ele verdade. mora, e agora eu vou conversar com o pai, conversei com os filhos, aí eu vou falar, eu falei com os filhos de você, acho que a Thay acho que vai estar também, não tenho certeza, mas eu quero dizer que vocês estão de parabéns, porque eu conheci os filhos antes de conhecer os pais. Então, assim, é uma honra ter recebido vocês. Reflexo, né? Daí vem como reflexo. É. E o Márcio, a gente tá um ano a menos que o Márcio. O Márcio entrou um ano anterior da gente entrar na Você ainda BBZ. pegou a época do pai, da gestão, quando ainda não era o peguei. seu? Esse foi o Robson, né, que pegou essa parte. Robson. Mas a gente pegou, quando eu entrei na BBZ, acho que fazia um ano que o Márcio tinha assumido essa parte da administração predial do Era mais o do Peter, gestão. né, que ficava à frente. E daí a Uhum. gente pegou. Porque a BBZ, quando a gente entrou na BBZ, a gente tinha diferença de meses. Eles apostavam em gente que era fora da área, por exemplo. Então existiam gerentes que se formaram aqui dentro como gerentes. E daí começou com uma gerente de implantação, que daí veio, eu vim em seguida com essa bagagem já de Legal, condomínio. entendi. Eu A Cris também. também, daí começou. Daí a gente foi puxando um aqui, um ali. Surgiu daí- outra pergunta agora eu vou fazer. É mais fácil trabalhar com alguém que já é do mercado ou você pegar alguém que não era do mercado e formar essa pessoa? Eu gosto de formar. Putz, eu vou ser bem sincero, eu também gosto de formar. Eu gosto de formar E também. eu também gosto, sempre trabalhei. acho no legal. mercado. Aliás, sabe, quando eu contrato, quando eu faço uma entrevista, eu sempre pergunto: onde você quer chegar? Exato. Tá. Por quê? A pior coisa que tem é você trabalhar com uma pessoa que Que ela não não tem- quer nada, que ela não tem tem expectativa, projeção, né? que não sabe o que quer da vida.
Então, quando você contrata uma pessoa que ela sabe que ela quer crescer, que ela quer ter conhecimento, isso para mim é honroso e cresce. Eu já formei na BBZ acho que uns 5 gerentes. Nossa, que legal. Eu também. Acho que foi isso É. também. Eu também 5 gosto de gerentes. pegar alguém Isso é sem aqueles gratificante. vícios É, que chega é, com um HDzinho vazio, O meu- você vai lá e ensina é. ele. é. O meu subir hoje, ele era totalmente fora do mercado, que é o Dani, que trabalhou O comigo Dani no compras. Era ele compras, e cresceu antes do compras muito. ele não sabia de administrador. Agora, eu e no imagino que compras deve ser mais fez. difícil pegar alguém que trabalhou numa outra administradora há muitos anos, Muito Vício, né? que difícil. já era gestor lá, E chega outra, Vício. mas quando a gente contrata, eu não sei o Denis quando ele usa, quando eu estou fazendo a contratação e vem de uma outra administradora, eu já até falo, olha, a única coisa que tem igual aqui, que você vai achar, é o sistema. O resto é completamente diferente. esquece tudo que Você você... esquece, é um Porque outro, lá era uma assim, outra lá era visão. É assim, isso, né? isso. Então você vai falar para mim assim, eu vou te dar uma carteira de 18 prédios. Aí ela vai falar assim, é mole, lá trabalhava com 30. É, Amigo, esquece. é diferente. É completamente diferente. Eu acho que esse também é o segredo da gente fidelizar tantos clientes. É essa forma de lidar com o cliente, de abraçar, de acolhimento do síndico, Legal, com conselho com todo mundo. Então, acho que esse é o muito bom. ponto. Denis, muito obrigado pela tua presença. Obrigado, Muito feliz de seu ter pai. recebido você. Cris, Obrigada, foi um muito prazer. obrigado pela sua audiência e até a próxima edição do Condo Talks, Conversas que Transformam. Tchau, tchau.